Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade à série sobre lógica proposicional. Nesse vídeo vamos falar sobre a relação entre verdade e validade. Bem, esses dois conceitos são bem importantes para a lógica, né? A verdade e a validade, e é muito importante que você saiba a diferença entre os dois. Isso daí é uma coisa que é muito comum ver as pessoas confundindo. Até no dia a dia mesmo a gente fala, né? Isso aí que você falou é válido, de fato, o argumento do cara é verdadeiro. A gente fala isso daí de vez em quando, mas está formalmente incorreto. Tá, então, primeiro de tudo, o que é verdade? Bem, eu já fiz um vídeo só, na verdade não só sobre isso, mas eu defini a verdade nesse vídeo, não lembro qual foi, eu vou deixar na descrição. Mas a verdade, na lógica, ela pode ser tomada como duas coisas. Primeiro, ou um objeto, né, que seria o verdadeiro, ou como uma propriedade. Tá? Eu não defini, eu defini o conceito de verdade na lógica, né, mas eu ainda não falei sobre a verdade no geral. A gente tem alguns problemas aí, com o teorema da indefinibilidade da verdade do Tarski. Eu devo fazer vídeo sobre isso daí mais pra frente, mas eu não discuti isso daí muito ainda. Mas a verdade, como eu falei, ela pode ser tomada então como ou um objeto, que seria aquele V, né, aquele V do conjunto V e F, né, o conjunto dos valores de verdade, e é esse conjunto aqui é o conjunto na qual a função, né, as funções de interpretação vão pegar e atribuir as fórmulas, né, vai pegar cada fórmula e vai atribuir a um valor de verdade. Então esse V aqui é o verdadeiro, tá? Então isso aqui é uma maneira de você entender a verdade. Ou a verdade pode ser tomada como uma propriedade de fórmulas, tá? Então quando a gente tiver uma fórmula, tipo essa daqui é uma fórmula e a função de interpretação vai atribuir alguma coisa, algum valor de verdade para essa fórmula aqui. Se o valor de verdade que a função interpretação atribuir para essa fórmula for o verdadeiro, então a gente diz que essa proposição, essa fórmula aqui é verdadeira. Ela tem a propriedade de ser verdadeira, tá? Então, é nesse segundo sentido que a gente vai tomar aqui, tá? A verdade é uma propriedade, é um atributo, é uma característica de fórmulas. Beleza? Enquanto que a validade é um atributo, uma característica de argumentos, como a gente já viu. Tá? Então, um argumento é válido. Aí a gente vai ter dois tipos, né? Validade sintática ou semântica. Geralmente, quando a gente fala em lógica, a gente está falando da validade semântica, tá? Como a gente está tratando a gente está tratando dedução natural aqui, geralmente quando a gente fala de validade, a gente está falando da validade semântica. Mas então um argumento ele é sintaticamente válido se a conclusão for uma consequência sintática das premissas, e ele é semanticamente válido se a conclusão for uma consequência semântica das premissas. Em outras palavras, ele vai ser sintaticamente válido se a conclusão, se existir uma prova da conclusão a partir das premissas, e ele vai ser semanticamente válido se não tiver como as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Beleza? Então, validade é uma propriedade de argumentos. Mas também existe o conceito de validade aplicado a fórmulas também. Fórmulas apenas, tá? Não proposições. Aqui eu falei que a verdade é uma propriedade de fórmulas, mas pode servir para proposições também. Proposições ou sentenças, aí depende do que você considera que é o portador de verdade, né? Pessoas consideram sentenças, outros consideram enunciados, enfim. A verdade é um atributo dessas coisas aí, tá? A validade, ela é uma propriedade de argumentos ou de fórmulas. E o que significa dizer que uma fórmula é válida? Uma fórmula vai ser válida, e geralmente você vai ter o advérbio logicamente, né? Geralmente você vai ver aí logicamente válida. Uma fórmula vai ser logicamente válida se ela for uma tautologia, ou seja, se ela for verdadeira em todas as interpretações possíveis. Tá? Então é isso que significa uma fórmula logicamente válida. Uma fórmula logicamente válida é aquela que é uma tautologia, beleza? Então, validade é uma propriedade de argumentos e de fórmulas. Tá? Então, qual que é a relação entre essas duas propriedades aqui? É o seguinte, nos últimos vídeos eu falei... sim, e outra coisa que eu esqueci de falar é que verdade é uma propriedade de fórmulas e proposições, e falsidade também, né, que seria o contrário. A contraparte seria falsidade, e validade é uma propriedade de argumentos e fórmulas, invalidade também é uma propriedade de argumentos e fórmulas. Então, não existe uma proposição que é válida e não existe um argumento que é verdadeiro, tá? Não faz o menor sentido você dizer que um argumento é verdadeiro, beleza? Mas então qual que é a relação lógica entre essas duas propriedades? É a seguinte, eu falei no vídeo passado, né, nos vídeos passados eu falei sobre validade e invalidade de argumentos. Vamos tratar só a validade semântica aqui, tá? Eu falei que um argumento ele é semanticamente válido se todas as interpretações que tornam verdadeiras as premissas também tornam a conclusão verdadeira.
tá? Em outras palavras, se não tiver como as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Então eu vou dar um exemplo aqui de um argumento válido, bem simples. Beleza, esse aqui é um argumento muito simples, modus ponens, basicamente. E ele é um argumento válido porque todas as interpretações que tornam verdadeiras essas duas premissas aqui também tornam verdadeiras essa conclusão. E a gente consegue verificar isso fazendo uma simples tabela verdade. Legal, temos aqui então a nossa tabela verdade. P implica em Q vai ser falso só nesse caso aqui, né, em que o P é verdadeiro e o Q é falso. Vai ser verdadeiro nos outros dois. E P e Q aqui agora é só repetir, né, V, VF, VF, VF. Legal, agora a gente procura aqui, procura pelos casos que tornam verdadeiras essas duas premissas aqui, né, então P implica em Q, que é essa daqui, e P. E a gente vê que só esse primeiro caso aqui torna verdadeiras essas duas premissas, né? A gente vê aqui que só esse caso faz isso, e a gente vê que nesse caso a conclusão Q também é verdadeira. Então, pela definição de validade semântica, a gente vê que isso aqui é um argumento semanticamente válido. Beleza? Agora, é o seguinte, qual que é a relação então entre a validade semântica desse argumento e a verdade, né? A verdade do quê? É o seguinte, todos os argumentos, qualquer argumento, pode ser transformado em uma única fórmula, tá? E se você ver aqui, eu falei que a verdade é um atributo de fórmulas, tá? Então a gente consegue falar sobre a verdade de um argumento, entre aspas, de maneira indireta. Da seguinte maneira, a gente vai ter que pegar as premissas, que no caso são essas duas aqui, tá? Nesse exemplo aqui são essas duas, e a gente vai fazer uma conjunção delas, tá? Se fossem 3 premissas, a gente faria a conjunção das 3. Tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, P implica em Q, isso aqui é a primeira premissa, como é uma fórmula composta a gente põe entre parênteses e faz a conjunção disso com a segunda premissa, que é P, beleza? Agora a gente coloca isso aqui tudo entre parênteses, essa conjunção toda entre parênteses, faz uma implicação e deixa essa conjunção como antecedente, e no consequente a gente vai colocar a conclusão, que é Q. E essa daqui é a nossa fórmula correspondente. Então, essa fórmula aqui corresponde a esse argumento. E qual que é a relação entre a validade desse argumento aqui e a verdade dessa fórmula? Bem, essa fórmula aqui de baixo ela vai ser verdadeira e logicamente válida, porque é uma fórmula, né? Então, ela vai ser verdadeira e logicamente válida, o que significa que ela vai ser uma tautologia, se somente se esse argumento for válido. Então vamos fazer aqui a tabela verdade dessa fórmula aqui. Essa aqui é a tabela verdade então. E a gente vê que essa fórmula aqui, né, que seria a correspondente a desse argumento, é uma implicação. Sempre vai ser uma implicação. Tá? O consequente da implicação vai ser a conclusão do nosso argumento e o antecedente vai ser a conjunção de todas as premissas, beleza? Então, como é uma fórmula condicional, a gente sabe que ela vai ser falsa apenas nos casos em que o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Isso quer dizer que nos casos em que o consequente for verdadeiro ou o antecedente for falso, a nossa fórmula vai retornar verdadeiro. Então vamos procurar aqui por esses casos, né, que são os mais fáceis, em que o Q é verdadeiro, que é o primeiro, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, e o terceiro. Então o consequente é verdadeiro, nesses dois casos a gente sabe que já retorna verdadeiro. Agora, vamos procurar pelos casos em que o antecedente é falso. Tá? Para esse antecedente aqui ser falso, ele é uma conjunção, né? Para essa conjunção ser falso, então ou o P tem que ser falso, ou essa implicação aqui tem que ser falsa. Então vamos procurar nos casos em que P é falso. Tá? O P é falso nos dois últimos. Então, nesse último aqui que está faltando, a gente sabe que vai ser verdadeiro. Tá? Porque aqui no último, o P é falso. Se o P é falso, então um dos lados da conjunção é falso, então ela toda é falsa. Beleza? E falta essa segunda interpretação aqui. Ela nos diz o que? Ela nos diz que P é verdadeiro e Q é falso. Mas olha só, se P é verdadeiro e Q é falso, então essa implicação aqui é falsa. Se ela é falsa, tanto faz, né? O P aqui pode ser verdadeiro, mas aqui a gente está dizendo que é a conjunção. Então, se um dos lados da conjunção é falso, a conjunção toda é falsa. Ou seja, o antecedente do nosso condicional é falso, então o nosso condicional é todo verdadeiro. Beleza? Então a gente vê que essa fórmula aqui é uma tautologia, porque ela é verdadeira em todas as interpretações, né? A gente tem aqui 4 interpretações possíveis e ela é verdadeira nas 4. Tá? Isso aqui significa que esse é um argumento, ou melhor, esse daqui é um argumento válido. Tá? Isso aqui, que está marcado aqui agora,
não é um argumento, tá? Por favor, não digam que é um argumento. Não digam que o argumento é verdadeiro, tá errado. O argumento é esse aqui, ele é um argumento válido, por quê? Porque a fórmula correspondente a esse argumento é uma tautologia, beleza? Agora, olha só, eu vou mostrar aqui um exemplo de um argumento inválido, tá? Então, P implica em Q logo P. Isso aqui é a falácia da afirmação do consequente, acho que eu falei isso aqui no vídeo sobre invalidade, e vou mostrar aqui então que esse argumento é inválido. Essa aqui é a tabela verdade, então a implicação é a mesma coisa, vai ser falsa só nesse caso aqui, verdadeiro nos outros, e no lugar de P e Q a gente só repete o que já está ali escrito. Agora vamos pegar aqui essas duas premissas, né? P implica em Q e Q, e vamos ver os casos em que ela é verdadeira. As duas são verdadeiras, então na primeira interpretação aqui as duas são verdadeiras, tá vendo? E a conclusão P é verdadeira também. Se a gente parasse aqui, a gente diria, pô, legal, esse argumento é válido. Mas não, porque a definição de validade diz que um argumento é semanticamente válido se todas as interpretações que tornam as premissas verdadeiras também tornam a conclusão verdadeira. Essa daqui é apenas uma delas. Se a gente ver aqui, ó, na terceira também as premissas são ambas verdadeiras, mas a conclusão é falsa. Então não é o caso que todas as interpretações que satisfazem as premissas satisfazem a conclusão. Por quê? Porque tem um caso, que é esse terceiro aqui, que faz as premissas serem verdadeiras, mas faz a conclusão ser falsa. Se existe um único caso em que isso acontece, a gente sabe que o argumento é inválido. Isso aqui é um contra-exemplo a esse argumento. É um exemplo em que as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa, tá? E agora vamos fazer aqui a fórmula correspondente a ele. Então eu falei que era como? A gente pega aqui as premissas, no caso P implica em Q, e faz a conjunção entre as duas, tá? Feita essa conjunção, a gente coloca isso como antecedente de um condicional cujo consequente é a nossa conclusão, tá? E agora é só a gente fazer a tabela verdade disso daqui. Isso aqui é a tabela verdade, então, como a gente já sabe, isso aqui sempre vai ser um condicional. Nos casos em que o consequente for verdadeiro, isso aqui retorna verdadeiro. O consequente é P, então nesses dois primeiros casos, isso é verdadeiro, tá? E nos casos em que esse antecedente aqui é falso, isso aqui também retorna verdadeiro. Então, para isso aqui ser falso, ou o Q tem que ser falso. Então, se o Q for falso, que é no caso desse último aqui, esse antecedente todo vai ser falso, então o condicional vai ser verdadeiro. Ou se P implica em Q for falso, o antecedente desse condicional todo, que grandão, também vai ser verdadeiro. Então, para esse condicional aqui ser falso, P tem que ser verdadeiro e Q tem que ser falso. E é isso que essa segunda interpretação aqui nos diz, né? P é verdadeiro e Q é falso. Então aqui já está marcado como verdadeiro. Sobrou essa terceira interpretação aqui, em que o P é falso e o Q é verdadeiro. Vamos ver o que acontece aqui então. O P aqui é falso, tá? Esse aqui é o antecedente do condicional. E o Q é verdadeiro. Então isso aqui é verdadeiro. E olha só, a gente tem aqui, ó, que o consequente desse condicional menor aqui é verdadeiro. Se esse consequente é verdadeiro, então esse condicional todo aqui já é verdadeiro. Se esse condicional é verdadeiro e o Q é verdadeiro, então a conjunção dele com Q também é verdadeiro. Então o antecedente desse condicional todo aqui é verdadeiro. Beleza? Só que aqui a gente vai ter então um verdadeiro implicando em um falso. E isso retorna em falso. Então a gente vê que essa tabela verdade aqui não é uma tautologia. A gente tem um caso em que a conjunção das premissas não implica na conclusão, tá? Eu acho que fica fácil de entender assim essa relação entre a validade. Se a conjunção das premissas em algum caso não implicar na conclusão, isso quer dizer que existe um contra-exemplo para o argumento, certo? Se o argumento tiver um contra-exemplo, então as premissas, mesmo que todas sejam verdadeiras, isso ainda não quer dizer que o argumento seja válido. Tá, o argumento ele vai ser válido se não tiver como as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Beleza? E agora só para finalizar, tem uma coisa que é muito importante também. É o seguinte, a validade ela é um atributo formal. Ela diz respeito à forma do argumento. Então eu vou dar aqui alguns exemplos, olha só. Olha só, eu tenho 3 argumentos aqui então. Se chover, eu vou chamar isso aqui de C. Se chover, a rua molha. R. Chove, logo a rua molha. Isso aqui então, a formalização disso vai ficar. Eu vou colocar aqui embaixo porque senão eu vou ficar sem espaço. Então esse aqui é o primeiro. A gente vai ter: se chover,
a rua molha. Chove, logo a rua molha. Legal, temos aqui então esse segundo argumento. Se o mais 1 igual a 2, eu vou chamar isso aqui de D. Então 3 mais 2 igual a 5, eu vou chamar de C. O mais 1 igual a 2. Logo, 3 mais 2 igual a 5. Qual que é a formalização disso? Esse aqui é o segundo. A formalização é o seguinte. Se o mais 1 igual a 2, então 3 mais 2 igual a 5. E o mais 1 igual a 2. Logo, 3 mais 2 igual a 5. E temos esse terceiro exemplo aqui. Se Pégaso existe, P, então a Lua é feita de queijo, L. Pégaso existe, P de novo. Logo, a Rua é feita de queijo, L. Formalização disso daqui. Se Pégaso existe, então a Lua é feita de queijo. Pégaso existe, logo a Lua é feita de queijo. O que tem em comum entre esses três argumentos aqui? Todos eles têm a mesma forma lógica. Todos eles seguem a mesma forma. Primeiro a gente tem um condicional, tá? Em todos eles a primeira premissa é um condicional. A segunda premissa é uma fórmula que é o antecedente do condicional, tá? Aqui é C, aqui é D, aqui é P. E a conclusão é o consequente do condicional, que foi obtido através de modus ponens, tá? Então essa é a forma lógica. Se a gente fosse abstrair a forma lógica desses três argumentos aqui, seria alguma coisa tipo isso daqui, ó. Tá? Então, uma fórmula implicando em outra é a primeira premissa. A segunda premissa é o antecedente dessa primeira premissa, e a conclusão é o consequente da primeira premissa, tá? Que foi obtido através de modus ponens. Então, essa é a forma lógica desses argumentos. É sempre a mesma. Isso quer dizer que, bom, e a gente sabe que, de fato, isso daqui é uma prova, porque a gente consegue, né, deduzir essa conclusão através de modus ponens. Então, de fato, é um argumento válido. Isso quer dizer que os três argumentos são válidos, tá? Isso quer dizer também que se eu mudar aqui o mais 1 igual a 2 para o mais 1 igual a 3, nos dois lugares aqui, a gente vai ter o seguinte: se o mais 1 igual a 3, então 3 mais 2 igual a 5. E o mais 1 igual a 3, logo 3 mais 2 igual a 5. A gente sabe que essa segunda premissa aqui, o mais 1 igual a 3, é falsa. A gente sabe disso. Mas isso não é relevante para a validade do argumento. O que eu estou querendo dizer aqui é que o fato de um argumento ser válido não tem nada a ver com as premissas dele serem verdadeiras ou falsas. Tá? A gente pode perfeitamente ter um argumento que é válido, mas que as premissas são falsas. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Se homens são imortais, então Sócrates é imortal. E homens são imortais, logo Sócrates é imortal. Isso aqui tem a mesma forma lógica disso aqui, eu não vou repetir, nem vou fazer a tabela verdade, que isso aqui já está bem tranquilo. E é o seguinte, a gente sabe que essa segunda premissa aqui, ó, homens são mortais, a gente sabe que ela é falsa. São imortais, na verdade, né? Ela é falsa, as pessoas morrem, homens morrem, né? Homens, mulheres, enfim. É uma premissa falsa. Mas como eu falei, isso está irrelevante pra gente aqui. Porque, bom, eu vou ter que fazer aqui, né? Mas a tabela verdade desse argumento aqui ficaria o seguinte: a primeira premissa é homens são imortais, né? Eu vou chamar isso aqui de I. E Sócrates é imortal, eu vou chamar de S. Beleza? A gente teria então que se homens são imortais, então Sócrates é imortal. E homens são imortais, logo Sócrates é imortal. Tá? A gente teria o seguinte, então, essa implicação aqui vai ser falsa só nesse caso. E essas duas letras aqui a gente só repete o que está aqui. Olha só, o único caso em que ambas as premissas, né, que no caso são essas duas aqui, são verdadeiras, é esse primeiro aqui, essa primeira interpretação. E nesse caso a conclusão também é verdadeira. Beleza? Então só por isso daqui a gente já vê que esse argumento é válido. Mas olha só, o que a gente tem aqui é que se homens são mortais, então Sócrates é imortal. Bem, essa premissa aqui, essa implicação, né, se homens são mortais, então Sócrates é imortal, ela é verdadeira, porque Sócrates é um homem. Então a gente sabe que ela de fato é verdadeira. Agora eu estou dizendo isso, né? Saímos da lógica, vamos para o mundo e a gente vê que de fato essa implicação é verdadeira. Então a gente está considerando agora só esses três casos aqui, tá? Por quê? Porque esse segundo aqui diz que ela é falsa, mas a gente sabe que ela não é. Então vamos considerar só esses três casos. A segunda premissa diz homens são imortais. Então a gente sabe que ela é falsa, homens não são imortais. Então vamos considerar apenas os casos em que I é falso, que são esses dois aqui, tá? Então vamos apagar esse primeiro. Então, se a gente fosse levar a sério esse argumento aqui, a gente teria essas duas interpretações aqui, tá?
Na primeira delas, se seguiria que Sócrates é imortal, nessa daqui, mas na segunda não, tá? Só que o que eu estou dizendo é que a gente não precisa, na verdade nem faz sentido a gente avaliar a verdade das premissas, tanto faz se as premissas são verdadeiras ou falsas. Na validade do argumento, a gente vai estar preocupado em duas coisas, né? E aí depende da abordagem. Pela abordagem sintática, a gente vai estar preocupado em saber se essa conclusão aqui, Sócrates é imortal, se ela segue das premissas, se existe uma prova dela a partir das premissas, tá? E de um ponto de vista semântico, a gente vai estar preocupado em saber se todas as interpretações que satisfazem as premissas também satisfazem a conclusão. E no caso, isso acontece aqui. Só existe uma interpretação, que é essa daqui, que satisfaz as premissas e que também satisfaz a conclusão. Então a gente sabe que esse argumento é válido. Beleza? Independentemente de as premissas serem verdadeiras ou falsas. Tranquilo? Então, isso daí eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar no comentário que eu respondo se eu souber. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!